Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Gostaria de dar boas-vindas a vocês. Cumprimentar também a nossa palestrante de hoje, nossa convidada, Milena Carol Sbruzzi Granella. Já gostaria de agradecer de antemão a Milena por ter aceito o convite e estar com a gente hoje trabalhando um pouquinho, falando um pouco sobre esse tema, que bandagem, equinos, materiais e técnicas. A gente ainda mantém o Programinha Carroceiro no modelo remoto, ainda na forma de palestras. Esperamos aí um retorno breve das atividades presenciais. Então, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Milena. Eu vou fazer uma breve apresentação da Milena. Então, a Milena Carol Sbruzzi Granella possui graduação em Medicina Veterinária pelo CAV, pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e aprimoramento profissional em Clínica Médica, Cirúrgica e Diagnóstico por Imagem de Equinos, na Clínica Horse Center, em Petrópolis, Rio de Janeiro, e atualmente é residente pelo Programa de Clínica Médica de Equinos e Cirurgia de Grandes Animais na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, FMVZ USP, São Paulo. Milena, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. A Milena é uma aluna nossa, egressa, trabalhou bastante com a gente em projetos de pesquisa e também em extensão, principalmente no Programinha do Carroceiro, acompanhou de perto o programa durante um bom tempo, então ela está bem por dentro do que a gente realiza, e te agradeço novamente, Milena, pelo ter aceito o convite, te deixo bastante à vontade para a sua apresentação, tá ok? Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, está com a palavra. Certo, professor Joernes, muito obrigada pela apresentação. Agradeço a disponibilidade de vocês hoje à tarde acompanhar a nossa conversa. Obrigada também por ter me estendido ao convite. É uma honra poder voltar, Lembrando que o CAV é minha casa e é muito gratificante retomar a parte do programa de extensão, que é muito importante e contribuiu imensamente para meu aprimoramento e desenvolvimento pessoal, e profissional. A conversa de hoje, pessoal, sobre bandagens em equinos, materiais e técnicas, é em função de justamente ser uma das maiores casuísticas na abordagem do atendimento do equino, se tratando principalmente em termos de lesões cutâneas, mas também no atendimento emergencial, de equinos fraturados. Considerada essa importância e a quantidade, a quantificação, inúmera quantificação de materiais disponíveis para colocação na prática, da efetivação da confecção das bandagens, sabidamente em locais diferentes, assim, a disponibilidade de materiais diferentes também. Então, no CAV, na época que eu estava participando do programa de extensão, que foi muito bacana, enfim, a gente tinha esse convívio, e uma das maiores casuísticas realmente era as lesões cutâneas que demandavam atendimento e a confecção de bandagens, pensos acolchoados, certo? E aí a primeira frase motivacional para iniciar nossa conversa é: comece onde está, use o que tem e faça o que pode. Então, a gente, dentro das conformações, e assim, sabendo as técnicas e aplicações, não importa o que você tem, mas sim desde que se faça com o intuito de auxiliar, de ajudar o animal, o cavalo, entendendo os mecanismos, como a gente pode ajudar na confecção dessas bandagens. Bom, com relação ao que é... Milena, desculpa te interromper um pouquinho. Não está trocando o slide aqui. Quer colocar no modo apresentação? Vamos ver se ele... Vamos ver aqui. Eu ia até comentar que a gente está se adaptando a esse sistema aí, embora não é mais novo, mas o sistema remoto, para mim, continua sendo um pouco desafiador, Então, vamos ver se a gente consegue normal. Agora. Uhum. Você coloca no modo apresentação. Perfeito. Aí, agora vamos lá. Agora vai dar certo. Aí, então, eu estava falando para vocês, perfeito. Agora foi. Então, a frase motivacional aí, pessoal. Comece onde está, use o que tem e faça o que pode. Independente de onde esteja, aplicando as técnicas adequadamente, em prol de auxiliar, ajudar o equino, que é o nosso paciente. Dessa maneira, a gente vai iniciando a apresentação, então. O que são bandagens, Então, é a confecção, o material aplicado sobre um ferimento, uma injúria, um trauma, uma fratura, o intuito de proteger essa lesão ou então estabilizar.
Dentre as bandagens, existem as bandagens elásticas e as não elásticas, são ditas funcionais. As bandagens elásticas, atualmente, têm ganhado grande relevância na medicina veterinária pela aplicação, né, em prol da proteção de lesões cutâneas, considerando, por exemplo, escaras de decúbito naqueles pacientes que ficam por tempo prolongado em função de injúrias, sejam lesões, fraturas, né, e acabam ficando maior tempo em decúbito, acarretando em escaras, principalmente nas preeminências ósseas, tuberosidades coxais. E aí, a forma de aplicação das bandagens elásticas, que são fitas adesivas, que a gente cola na pele do animal após um preparo adequado, né? Que aí a gente tem uma aplicação, ela é constituída 100% de algodão, né? E ela tem uma aplicabilidade, uma força de tensão que permite até 140% tensão dessa fita, essa bandagem adesiva, de maneira que é colado sobre a lesão, esse cara, para reduzir, promovendo uma proteção mecânica, uma barreira mecânica, reduzindo, portanto, trauma, né, e agravamento dessas condições das escaras. Ainda em situações de mialgias, né, associadas aos esportes, aos treinamentos, ao condicionamento físico de cavalos, nas doenças ortopédicas de desenvolvimento, também tem ganhado destaque a aplicação dessas bandagens elásticas, né, considerando aí as deformidades angulares, as deformidades flexurais, né, em graus leve a moderados, quando a aplicação não invasiva, né, um manejo mais conservativo, se tem visto grande aplicabilidade e muito efetivas nessa aplicação das bandagens elásticas. Ainda, para drenagem linfática, a otimização esportiva, em processos de reabilitação, né, e aí o conhecido método do kinesiotaping, que foi estudado aí e introduzido na prática pelo médico, pelo doutor quiropraxista Kenzo Casey, né, que promoveu aí os princípios da utilização do método kinesiotaping. Então, é uma fita, uma bandagem, na verdade, é uma bandagem elástica, assim por dita, que ela vem com um papel que é removido no momento da aplicação, porque embaixo desse papel consta essa cola, né, que aí vai então ser introduzida, vai ser colada na intenção, dependendo da intenção da utilização, né, seja aí na utilização para regulação da homeostase muscular, ativação da circulação sanguínea e linfática, né, permitindo uma melhor perfusão, né, e além disso, com a aplicação em momentos distintos e de acordo com a viabilidade, permite aí reduzir a tensão nas estruturas musculotendíneas e ligamentares, promovendo o realinhamento das articulações. Bem, aqui alguns exemplos, imagens que foram cedidas pela minha amiga e colega médica veterinária Mariela Lucarelli, né, que utiliza esse método kinesiotaping nos pacientes. Então, aqui eu ilustrando justamente, né, a introdução dessas fitas adesivas no sentido da musculatura e da epaxial, visando aliviar as mialgias de coluna, tóraco-lombar, né. Nesse padrão também para a musculatura glútea, reduzindo também a algia, enfim, associada. Essa imagem aqui embaixo da mesma maneira. Em esqueleto apendicular, né, com o intuito de utilizar para redução da tensão das estruturas dos tendões flexores, né, do aparato recíproco, aqui na porção palmar dos membros torácicos do equino. Nesse padrão, nessa imagem, vocês estão vendo meu cursor, né? Tá sendo possível. Me dá um ok aí, por favor. Sim, tudo certo, beleza. Show de bola. Então, nessa imagem, ilustrando para vocês a aplicação da kinesiotaping em caso de efusões articulares, aqui representando a articulação társica, né? Então, para melhorar a drenagem linfática e retorno venoso, mais por conseguinte redução da efusão, que é o aumento da concentração de líquido, né, sinovial, inflamatório, não, enfim, intraarticular, né? Nesse padrão também, para redução no caso de dor associada a desmite de ligamento supraespinhoso, né? E aqui também na tóraco-lombar, na coluna. Isso reduz bastante a sensibilidade, né, a sensibilidade dolorosa do paciente, então tem uma aplicabilidade interessante. Essas são vistas, então, como as bandagens elásticas.
e demandam, com certeza, né, um estudo específico, uma especialidade. Então, são profissionais que são, obviamente, capacitados para aplicação. Não é tão simples quanto simplesmente eu estou ilustrando, estou falando aqui a possibilidade da bandagem, mas ela é um pouquinho mais complicada a aplicação. É preciso que se tenha realmente uma experiência do assunto para a aplicação desse método, né? Mas aí entro nas bandagens não elásticas, que hoje, então, é o nosso enfoque da conversa. Também são aplicadas para lesões cutâneas, né, como métodos de proteção, né, para redução de, daqui a pouco, exudatos, enfim, para contenção de exudatos, né, secreções de feridas, por exemplo, para métodos de homeostasia, no caso de bandagens compressivas, né, procedimentos de estabilização de fraturas, quando associadas, por exemplo, a talas, né, confeccionadas, seja de qualquer tipo de material, seja de madeira, seja de PVC, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente, ou ainda no caso da bandagem, o penso rígido, que é a confecção do gesso, propriamente, no caso das estabilização de fraturas após, por exemplo, osteossíntese, procedimentos dessa maneira. Ainda em pós-operatórios de procedimentos como artroscopia, né, ou ainda celiotomias, também a gente emprega bandagens diferentes, né, mas são também chamadas assim, então em procedimentos pós-operatórios, promovendo aí a proteção mecânica propriamente, né. Dentre essas não elásticas, tem as três principais, como conversei, né, as compressivas, que aí para redução de aumento de volume, né, para infusões também, para aumento de volume, característica inflamatória, linfangites, tem uma característica importante na aplicação, ou não compressivas, né, só proteção mecânica, ou então associadas a talas. De maneira geral, as bandagens não elásticas, quando se tratado, né, a abordagem em esqueleto apendicular, são constituídas por três camadas, né? De maneira geral, assim, uma camada primária, que é a que fica diretamente em contato com a pele, a ferida, enfim, onde a gente quer isolar, né? E, portanto, com relação ao material, a escolha do material tem uma importância no que diz respeito à característica da lesão, né? Se for uma lesão que demanda algo que seja mais absorvível, né? Que tenha uma característica aí um pouco mais de segurar exudato, enfim, que tenha essa função. Uma camada secundária, por sua vez, normalmente é feita, né, com um algodão, né, com malhas que aí podem ser normalmente são constituídas por algodão, 100% algodão, mas pode também ter fibras sintéticas aí, ou então um misto delas. Tem os algodões hidrofílicos, hidrofóbicos, que aí tem, então, afinidade ou não por água, né? Hidrofílicos que tem afinidade por água, por secreção, e por sua vez são indicados para feridas que tenham uma característica de exudato mais intensa, promovendo uma maior absorção, juntamente com a camada primária aqui, né, que está em contato direto com a ferida, ou ainda hidrofóbicos, que então repelem a água, não absorvem, né, tem essa característica, mas o que normalmente a gente utiliza na rotina é um misto deles, né, um algodão que é chamado ortopédico. Ele é específico porque é específico para aplicação de bandagens em ortopedia, né, seja para confecção de bandagem rígida, que é o gesso, né, a bandagem engessada, ou então até mesmo para proteção aí em procedimentos pós-operatórios, porque é uma facilidade no manejo. O algodão é fininho, ele é mais facilmente empregado, né, são camadas que você consegue distribuir melhor, pois esse é o segredo, na verdade, da qualidade da bandagem, né? E uma camada terciária, por sua vez, que normalmente tem o intuito de promover aí uma compressão ou não, mas principalmente uma redução do aumento de volume associado, um trauma ou injúria, um processo inflamatório, e pode ou não ter uma característica de restrição de movimento, e aí associado a talas, né, seja de madeira, de PVC e assim por diante, de acordo com a necessidade. Então, conforme eu conversei, a importância da avaliação adequada da ferida,
da lesão, né, do procedimento que se quer empregar a bandagem. Porque se estiver drenando muita quantidade de secreção, por exemplo, a gente vai optar por uma camada primária em contato com essa pele, com essa ferida, que tenha a capacidade de absorver maior quantidade desse exudato. Então, seja compressas de gaze, né, compressas de gaze, que aí no mercado tem disponíveis a nível nacional aí, principalmente 2 medidas, né? E aí elas podem ser feitas aí de 9, 11 ou 13 fios. A diferença entre essas características de formação é que por exemplo, uma compressa de gás de 13 fios tem uma maior absorção de exudato, por exemplo, né? Ou ainda compressas de pano, de tecido, que podem ser estéreis ou não, né? Pode-se utilizar também tapetes higiênicos ou fraldas, que também desempenham bem esse papel de absorção do exudato e assim por diante. Então, a gente avalia de acordo com aonde vai ser empregada a bandagem e o tipo de camada primária que vamos introduzir, certo? E aí, uma camada secundária, né, que pode ser feita aí que normalmente é feita por rolos de algodão, né? Nessas bandejas aqui ilustrando os algodões ortopédicos, né? A gente gosta de trabalhar com o algodão ortopédico pelo fácil manejo, eles são maleáveis, né? Normalmente, por ter essa constituição de 100% algodão, mas tem uma mistura aí que não absorve tanta secreção assim, então tem uma característica hidrofóbica juntamente, né? E essa maleabilidade do algodão permite com que seja melhor distribuída as camadas e fique mais bem conformada essa bandagem. Né? Nessa bandeja, a gente vê aqui, ó, aqui é um tapete higiênico que é utilizado para as bandagens que demandam uma maior quantidade de secreção. Aqui, rolos de bandagem que fala na verdade, a liga elástica, que é a VTRAP, que é um nome comercial, mas é uma liga elástica que é utilizada como camada terciária na confecção de bandagens. E aqui mais algodões ortopédicos e aqui também, né? Atadura de crepe, que ela pode ser feita aí de 100% algodão, pode ter poliéster, né? Daí a constituição dos fios também tem uma variação na aplicação e aí a qualidade da bandagem também inerente a esse material, né? Quanto melhor o material, a tendência é que a qualidade da bandagem fique um pouquinho melhor também, né? Claro que isso exige, com certeza, muita prática, né? E experiência, pegando mão de fazer o procedimento. E aí, o que tem enrolado aqui, que aí tem essas diferenças de tamanhos, né? Que podem ser até de 5 a 20 centímetros de diâmetro, são as malhas tubulares, que elas podem ser ou 100% de algodão ou então de poliéster. A diferença está na maleabilidade, na condução. As malhas tubulares, elas são utilizadas como uma camada secundária, na verdade, previamente ao algodão. Então, é colocado uma gaze, né, na ferida, onde você quer isolar, coloca a malha tubular e depois passa aí os algodões como uma camada secundária em cima da malha tubular, né? Isso faz com que fique mais conformada, ela dá uma estabilidade melhor no algodão e depois quando você passa a liga crepe ou então a liga elástica, fica mais bem apresentável com a malha tubular, né? Ainda é dita que para utilização, para a confecção de bandagem de penso rígido, né, no caso do gesso, é usada a malha tubular também para proteção, para que não ocorra do gesso entrar em contato com a pele, vira por cima, essa malha tubular é virada por cima das bases, seja no eixo proximal ou distal da confecção do gesso, né? Mas tem uma contrariedade com relação à utilização da malha tubular, porque, como pode ver, ela é tubular, né, cilíndrica, então, para ser introduzida, para ser colocada, precisa passar por baixo do casco do cavalo, certo? E nesses casos, a gente sabe que o casco é um local, né, um ambiente que tem, por estar em contato com o solo e ambiente, enfim, né, é bastante contaminado. Isso dificulta muito a utilização, né? Porque se a gente não quer levar contaminantes, por exemplo, em uma ferida cirúrgica de pós-operatório de artroscopia, a demanda fica um pouco questionável, a utilização é questionável, uma vez que quando a gente vai passar, precisa ser passado pelo casco também. O que pode ser feito, na verdade, é o adequado, é isolar o casco. De que maneira? Com uma luva, ou então com compressa, né? Que aí você envolve o casco com essa compressa ou essa luva, e aí passa a malha tubular sem grandes problemas. Mas é uma questão que até os professores ficam assim,
Você tem que fazer isso, de repente não precisa passar malha tubular, enfim, é questionável. Mas tem algumas situações, por exemplo, bandagens de boleto, de metatarso, metacarpofalângicas, que é interessante usar porque fica melhor, fica mais apresentável, ela segura mais, dá uma melhor estabilidade na bandagem propriamente, tá bem? E aí, como camada terciária, aí, né, a liga crepe, que é constituída ou de 100% de algodão, ou então pode ser de poliéster, ou ainda um misto, né, que é daí algodão, mais poliéster e um elastano também, que dá uma maleabilidade interessante para a liga crepe. E aí as ligas elásticas, que eu já falei com você, são também de poliéster, são sintéticas aí, mas tem um adesivo que é a base de látex natural, e isso faz com que no manejo, a aplicação, por exemplo, na bandagem, né, com a utilização dessa liga elástica, se você estiver usando luva, a tendência é de que grude essa liga elástica na luva justamente pelo adesivo do látex natural. Então, é preferível que você manuseie essa liga elástica sem luvas, né? Que aí fica melhor aí para você conseguir distribuir a tensão, que aí a gente normalmente faz metade e metade na confecção da bandagem, do penso, né? E por camada terciária, muitas vezes assim, se utilizar da liga crepe, pode ser, imprescindível a utilização de um esparadrapo, algo adesivo, né, sobre essa liga crepe. Então, como ilustrado aqui, esse aqui é um esparadrapo industrial, ele tem 10 centímetros de comprimento e é muito bom de utilizar para esses casos, né? Quando se utiliza a liga elástica, que é essa Vetrap, enfim, nome comercial, né? Coflex, enfim, não precisa necessariamente utilizar um esparadrapo porque ela é autoadesiva. Não há uma tendência de que colhe na pele, mas sim que colhe fibras do mesmo material, do mesmo constituinte. Então, é muito prático. Você não precisa usar uma terceira camada de esparadrapo, ou mesmo aqui, que é a tape, né? A fita tape, que é também silver tape, é o nome comercial, né? Mas, claro, se você, por exemplo, quiser confeccionar uma bandagem compressiva, aí mesmo depois dessa liga elástica, aconselha-se colocar o esparadrapo, enfim, promovendo maior compressão propriamente dito dessa região, né? Aqui alguns nomes, né, comerciais e materiais utilizados tanto para primária, né, camadas primárias, secundárias e terciárias. Então, a gente falou aqui da Vetrap, né, tem o Elasticon, que também é bem interessante, diferente, por exemplo, da bandagem elástica, que é da liga elástica, que é o Vetrap. O Elasticon, ele tem uma fita que ele é adesivo e ele é aderente, inclusive, na pele. Então, se você colocar, ele pode ser empregado, por exemplo, para quando a gente quer fazer uma bandagem de uma osteossíntese de olectron, por exemplo. Você coloca esse Elasticon sobre a sutura, enfim, que aí é uma proteção, porque ele é um adesivo, né? Ele adere na pele propriamente. Tem outras também que podem ser empregadas, que tem, a exemplo, um curativo que chama Ioban, que daí ele adesivo é utilizado na medicina humana para cirurgias, eles colam esse Ioban sobre a pele e fica como se fosse uma camada protetiva, né? E aí impede aí contaminantes e tudo mais. Na veterinária, a utilização não é tão comum, né? É mais rara, na verdade, mas é bem importante, é bem interessante a aplicação, né? Quando a gente não consegue, nesses curativos proximais, por exemplo, uma fratura de fêmur, uma fratura de olecno, que demandam as incisões mais proximais para atingir, né? Para conseguir fazer o procedimento, você coloca um Elasticon, né, por exemplo, em cima, e ele protege, promove aí tem a função de ser uma bandagem, né? Aí, aqui as ligas, na verdade, são as gases tubulares, né, que você consegue envolver com uma bandagem primária, uma camada primária, né? E são inúmeros, na verdade, tem muito material que é utilizado, né? Os principais que a gente utiliza no Brasil tem o Elasticon, tem essa malha, tem essa gase tubular também, né, que é utilizada, e esses são os principais. Então, iniciando aqui as bandagens específicas, né? Em curativos de casco, seja por injúrias traumáticas, né, em caso de
perfuro-cortantes aí, acidentes perfuro-cortantes, ou mesmo em casos de doenças ascendentes da linha branca, abscessos subciliares, traumas, né, contusões em sola, quando demandam uma abertura e exposição da sola do animal, aí faça a bandagem do casco. É um pouco mais difícil, inclusive essa imagem ilustrativa, essas imagens ilustrativas do livro Wound Management in the Horse, que mostra a quantidade de camada secundária aqui de algodão, né, que ficou demasiado, na verdade, a apresentação, né, mas é justamente pela dificuldade de fazer a confecção de uma bandagem de casco, se não bem aplicado uma tensão adequada, ela solta muito fácil, a chamada botinha, né, ela solta fácil, então é uma certa dificuldade, mas assim, claro que com a prática e tudo mais, a gente vai pegando mais facilmente a mão de como fazer o procedimento. Bom, então aqui uma gaze como uma camada primária, seguido de uma camada primária ou secundária também de gaze, né, envolvendo aqui, depois algodão, e a V-trap, essa liga elástica aí por cima, que ela é autoadesiva. Uma das mais conhecidas bandagens na veterinária, a utilização é chamada de Robert Jones, né? Pode ser utilizada, ela consiste, na verdade, do emprego de múltiplas camadas de algodão, e elas podem ser de acordo com aplicadas de acordo com a região em que você pretende fazer o isolamento ou a proteção, né? Então, se for o caso, né, da metacarpo ou metatarso, normalmente se utiliza aí de 3 rolos de algodão, né, então atadura, depois seguida de atadura, depois mais rolos de algodão, e consiste de umas 3 ou 4 camadas de algodão, atadura, até ficar umas 3 vezes a circunferência do membro. Então, fica uma eminência bem mais... Chama atenção, né, na verdade, essa bandagem de Robert Jones. E quando empregada mais proximal, com o intuito de fazer o isolamento de todo o membro, caso de cotovelo, tíbia proximal, se usa de 6 a 8 rolos de algodão, por exemplo, já 18 a 20 rolos de gaze, né, e aí mais 8 a 10 rolos de bandagem elástica, ou a liga elástica, que é a V-trap, né. Aí, para isso, a gente também emprega a malha tubular. Para fazer essa confecção da Robert Jones, coloca a malha tubular, né, por baixo, com uma segunda camada, e ela tem que ser em torno de 2 vezes o tamanho do membro, para poder ser dobrada por cima, né, desse algodão e melhorar a formação aí. Essa bandagem ela é muito utilizada no caso de estabilização de fraturas, quando associada a talas e aplicações nas múltiplas conformações de fraturas, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Então, é importante fazer um adequado... que seja bem consistente essa bandagem, porque para evitar, por exemplo, desestabilização do foco de fratura, exposição, até mesmo a tala vir a machucar, né, a parte onde a gente quer que fique protegido. A tala, quando empregada, aí vira a machucar. Mas o que mais comumente na prática em manejo aí hospitalar, sem se tratar de processos de atendimento emergencial, por exemplo, a gente emprega, são as Robert Jones modificadas, que aí consistem no emprego aí de menor quantidade ou menores camadas de algodão, né? Esse algodão que estou colocando aqui é um algodão hidrofílico, né? Então aqui apresentando que para isolar, para a confecção de uma bandagem de articulação interfalângica proximal, né, ou então com foco em boleto, metacarpo, metatarso-falângica, você coloca aqui a camada primária, depois você colocou a liga, a malha tubular, né, e suspende, e leva aí a malha tubular. Ela pode ser 2 vezes ao tamanho, e aí vir proximalmente aqui, depois ser virada por cima do algodão, ou ela pode ficar nesse sentido e só virar pontinha depois de pronta, só vira pontinha por cima e vem com uma liga elástica, dando aí consistência à bandagem. A importância, né, que seja distribuída de forma uniforme o algodão, né? Lembrando aí que a utilização do algodão hidrofílico é um pouquinho mais, dificulta um pouquinho o procedimento de uniformidade na forma de conformacionar o algodão, né? Mas, enfim, prática e a gente tendo essa noção de como tem que ser, de como tem que ficar, né? E quais estruturas que precisamos isolar e proteger, facilita a mão, né? E aí fica nesse
dessa maneira aqui, ó, como fica viradinho ó, a malha tubular, depois passado então a liga elástica, dando uma formação muito boa aí para quando a gente quer um isolamento, uma bandagem de metacarpo falângica nesse caso, né? Então, aqui outras imagens que mostram aí similaridade do procedimento. Aí pode ser empregado para evitar, quando não utilizado a malha tubular, para evitar que o algodão fique se desfazendo, soltando, né? Porque quando não usado, a tendência é que ele fique formando fiapos, assim, ele vai soltando devagar. Então, pode-se utilizar, com o fim de isolar e que dure mais tempo essa bandagem, as fitas elásticas, que aí pode ser o elasticon ou ainda outras adesivas que fazem aí o acoplamento e isolamento da porção proximal e distal, né, da bandagem. Enfim. Nos casos de bandagens de metacarpo e carpo também, né? Então a gente foca aqui o isolamento do carpo principal, depois faz a distribuição homogênea dos rolos de algodão, em seguida da aplicação da liga elástica, certo? Que é autoadesivo. Então, eu gosto de passar uma volta inteira e mais uma, né, na porção proximal, ou seja, e depois ir distribuindo de maneira homogênea 50% de distribuição, né, na proximal para distal, sempre considerando aí uma distribuição homogênea. Pode ser empregado, de acordo com a literatura, você pode utilizar tanto de proximal para distal, mas é melhor que seja empregado de distal para proximal, quando, por exemplo, em isolamento de metacarpo, metatarso falângica, né? Isso vai muito também da aplicação, enfim, o que você quer isolar, mas a importância também da bandagem articulação cárpica, nesse caso, é que pode-se fazer uma incisão ao nível de carpo acessório para reduzir a tensão, né? Porque a tensão, principalmente promovida pela liga de crepe ou a de algodão, né, que é utilizada, pode levar a lesões, tanto em estruturas de tecido mole, principalmente em estruturas flexoras aí, musculatura que passa nessa porção. Então, é exigido que faça uma incisão para distribuir a tensão nesses pontos onde aumenta em função da compressão. Quando aplicada a bandagem elástica, essa liga elástica, tem profissionais que dizem que não há necessidade de fazer a incisão, né, de liberar a tensão dessas porções, tanto de acessório do carpo como calcânio, porque como ela é liga elástica, acredita-se que essa tensão de movimentação que ela não inibe por ser elástica, não vai promover uma tensão excessiva sobre esses pontos, não acarretando injúrias, certo? Mas quando não utilizada a liga elástica e só a liga crepe, né, que é essa daqui, né? Que essa daqui, aí nas diferentes formações, é importante fazer a liberação dos pontos de tensões, tanto em osso acessório do carpo e calcâneo, no tarso, certo? E aqui mostrando para vocês algumas bandagens específicas, o manejo primário, aqui utilização de um curativo, que é como se fosse uma espuma que contém, na porção alaranjada aqui, uma concentração de cobre. Ele é da Arábia Saudita, é utilizado lá em medicina humana, e foi importado, na verdade, com o intuito de característica científica e para cá, na universidade, a gente tem utilizado em tecido de granulação exuberante e estamos avaliando aí como é que vai a evolução. Até o momento, a gente tem visto que a regressão é muito importante, na verdade, tem feito um bom efeito aí, e a aplicação dessa camada, então, primária, né, em contato direto com a lesão, onde é a maior concentração de cobre, seguida de um envoltório e porque essa ferida tinha um aspecto de secreção, um exudato, né, seroso em moderada quantidade, então envolvia aí com um tapete higiênico, seguido da colocação das distribuídas camadas de algodão hidrofílico, né, e depois uma distribuição, né, em tarso, quando a gente faz o isolamento da articulação, quando a lesão, por exemplo, no aspecto caudal, na verdade, plantar de tarso, né, plântaro distal de tarso, nessa região aqui da ferida, né, é uma dificuldade porque é uma área de muita movimentação, então para conseguir manter a bandagem adequada aí, né, a gente tem que fazer um manejo bem
intenso, porque se não ficar bem firme, se não ficar assim estável, ela tende a cair, ela desce, né? É uma dificuldade que a gente conta tanto em bandagens de carpo quanto de tarso pela mobilidade da articulação, né? Então aqui é a mesma coisa, a gente vai colocando aí a segunda camada, né, de algodão, seguindo aí para a terceira camada. Estão vendo que tem uma manta aí de proteção no aspecto caudal aqui, né, do calcanear comum, né, do tendão calcanear comum, inserção aqui no calcâneo, né, no tarso. A importância de colocar essa manta justamente para reduzir a tensão, porque a tensão promovida nessas estruturas, no caso da liga elástica, né, e mesmo se fosse uma liga de crepe, daí a indicação seria fazer a incisão nessa porção aqui para reduzir a tensão e permitir que o calcâneo fique móvel, sem resistência, né, para não levar a trauma nessa estrutura. Vou mostrar para vocês, né? Então, essa manta aqui é de tecido, enfim, de algodão, ele tem um pouco de acolchoado por dentro e a gente coloca para proteção justamente dessas estruturas. Outro tipo de bandagem de tarso, como eu falei, né, na bandagem elástica não tem grande necessidade de fazer o piquezinho, a incisão aí no tarso, né, para redução de tensão, mas precisa ter considerar muito a aplicação da tensão sobre o calcanear comum, enfim, para não lesar e assim por diante, né. Aqui não foi utilizado malha tubular, então está direto contato aí com o algodão, né, e a tendência é que com a movimentação do animal, realmente abre essa bandagem. Então, é um pouco difícil o manejo. Assim, qualquer movimentação mais abrupta, se é um animal que de repente fica movimentando, fazendo flexão, movendo a flexão do tarso na baia, a tendência é de que realmente acaba estourando, essa bandagem tem que ser refeita, né? Nesse caso aqui, é um paciente que foi submetido à artroscopia de tarso, então era bilateral, né? Tinha uma osteocondrite dissecante bilateral, e aí estava aí para proteção, com o intuito de ser uma bandagem de proteção aí pós-operatório, manejo pós-operatório. Então, como conversei, o tarso, que é uma das articulações assim de maior desafio assim para a promoção das bandagens, por ter a mobilidade, né, pode ser empregado aí um método um pouquinho diferente, que é a utilização da bandagem com elasticon, né, que é aderente. Então, você faz no sentido proximal, diretamente em contato com a pele, só que sem promover tensão. Então, você só cola mesmo por volta da pele e depois passa no sentido distal aqui, na caudal, do calcanear comum até a porção distal aqui de flexores, sem causar tensão, para que possa o animal movimentar sem estourar nessa parte, porque senão acaba abrindo aqui nessa porção. É muito frequente que ocorra esse tipo de procedimento, que abre na porção caudal. Mas é uma das possibilidades. Aqui no Brasil não tem tanta disposição desse material, que é o elasticon, que é um adesivo, né? Mas, enfim, a gente ajusta da maneira que dá, né? Não tem problemas. E ainda, né, outros tipos de bandagem que, como eu conversei, não são exclusivamente de esqueleto apendicular, mas são as principais. Aí tem outros métodos que às vezes a gente esquece de mencionar, mas são igualmente importantes. Então, em casos de, por exemplo, trepanação de seios sinusais, aí, nesse caso de sinusite, né, esse aqui é uma malha tubular que foi aberta, na verdade ela tem elastano um pouco de algodão, e ela foi aberta de maneira a colocar como proteção, uma bandagem de proteção pós-operatória no paciente que foi submetido a um procedimento na cabeça. Né? E aí, para segurar, né, foi feito aí a colocação da bandagem elástica aderindo à pele, né, para segurar essa malha tubular aí, né, para ficar com ela no lugar mesmo. No Brasil a gente adapta, né? O que é muito importante, é bom ter isso também, esse espírito brasileiro aí de adaptação e ajuste. A gente utilizou também uma malha tubular, onde passamos aí uma liga crepe na volta aí fazendo como uma espécie de um cabresto, porque aqui esse paciente tinha uma fratura, né, de mandíbula, de ramo direito de mandíbula, então aqui está em contato, na primeira camada aí está em contato um tapete higiênico, né, com essa ferida cirúrgica, e essa bandagem utilizada na cabeça. Outra utilização da bandagem
é para proteção quando a gente utiliza, por exemplo, catéteres centrais, né? Utiliza com uma certa frequência, na verdade, de acordo com o intensivismo do paciente, nesse caso era uma potranca, então o manejo, né, com a veia jugular dela, se feito todo dia, iria ser mais estressante e complicado, acarretando aí, poderia comprometer, inclusive, a qualidade da veia. Então, se utiliza um catéter central, ele é um pouco mais longo, né? O de subclave, na verdade, humano, e aí faz essa bandagem com malha tubular por volta do pescoço, aí de forma adaptativa, né, para ser proteção para não ficar em contato com sujidade de cama, maravilha e assim por diante, né, o paciente fica mais à vontade, a gente só limpava aí a malha tubular, trocava uma vez por dia e ficava ok, não comprometia a qualidade do catéter. Outros tipos ainda, né, são as bandagens para celiotomias, então as compressivas, aqui ilustra as compressivas, que normalmente são de poliéster, né, e ainda tem algumas que são abdominais. Essa aqui é uma adaptação humana, na verdade ela é abdominal humana, uma cinta abdominal humana. A gente uniu duas unidades em uma para fazer a circunferência do equino. Esse apresentava tinha sido submetido a uma celiotomia e aí estava drenando um pouquinho de secreção serosa na ferida cirúrgica, e por conta disso o intuito era manter fechada essa ferida, né? E aí a gente colocou essa bandagem elástica com uma camada primária de tapete higiênico, né? E aí estava com essa bandagem, né? Aqui de poliéster, com elastano também, compressiva. Um adendo sobre uma observação sobre esse tipo de bandagem é que se deve ter atenção para não lesionar a coluna aí do paciente, a musculatura, o ligamento supraespinhoso. É bem frequente que ocorra, então alguma proteção, né, nesse dorso aqui do animal é importante, utilizar de repente um bacheiro, alguma coisa que tenha essa proteção, acolchoamento, né, para não levar essas escaras daqui a pouco por fazer esse tipo de confecção de bandagem, né. E aí um tipo diferente, que inclusive a primeira vez que eu vi utilizar foi no Cavidesk, né? A gente teve a oportunidade de acompanhar, mas extraviei as fotos, mas foi um caso muito interessante. Um paciente que tinha uma ferida perto de escápula, no membro esquerdo, torácico esquerdo, e com certeza, em função da dificuldade da abordagem, por ser muito proximal, né, a gente precisou utilizar esse tie-over, que é chamado também de stent, que é, na verdade, a utilização de pontos por volta dessa ferida, com em torno de 3 centímetros de distância, né, pontos utilizando fio inabsorvível, ficando um espaçamento que permita aí passagem de um fio, aí um cadarço, alguma coisa que se empregue para poder fazer a junção de uma camada primária, que aí pode ser uma gaze, nesse caso aqui é uma fralda, mas pode ser uma compressa, pode ser um tapete higiênico, pode ser o que for, né, que você coloca acoplando aí para proteção dessa ferida, né, e aí faz aí o tie-over, que é esse stent, essa prensa, essa ferida, né. E principalmente nos locais de difícil acesso. Então, aqui, por exemplo, ilustrando, é uma tuberosidade coxal. É uma dificuldade de fazer um curativo nesse caso. E aí, assim como também em escápulas, em úmero radionar, enfim, isso tem uma dificuldade, a gente pode se utilizar desse tipo de bandagem que se chama tie-over, certo? E aí, as bandagens associadas, que aí tem uma importância, uma relevância no que diz respeito a procedimentos de atendimento emergencial, né? Então, visando estabilização e alinhamento, são condições temporárias, obviamente, então todos esses que estão sendo ilustrados nessas fotos já foram previamente de algum paciente que foi moldado, né, e depois fez a remoção, e ele serviu como calha para um próximo paciente que pode vir a utilizar no futuro. Então, nesse caso primário aqui, era de um membro torácico de um equino, né? Então, foi feita a confecção da bandagem, um pêssego rígido, e aí
depois não precisou mais utilizar, né, porque tem também um período de utilização do gesso, né, fica aí de acordo com o critério do profissional, do caso, né, mas assim, 30, 60 dias, 15 dias, e depois faz a remoção desse material e fica como calha para um próximo paciente que precisar demandar uma estabilização. Esse caso aqui é de um pélvico, né, esse aqui é então torácico, esse aqui é um pélvico, né, e esse gesso sintético que ele é de poliuretano, tem uma resina que faz com que ele sofra reações de polimerização e endureça. Então, ele vem em rolinhos, na verdade, em rolinhos que parece uma liga, na verdade, eles vêm em embalagem de alumínio, né? E aí, depois expostos ao ar e à água também, dizem que água em temperatura ambiente ou água morna promovem essa polimerização e endurecimento em torno de 4 a 10 minutos pós abertura. Então, é o tempo suficiente para fazer aí, confeccionar o gesso, né? Que aí ele fica ele fica rígido mesmo, né? Daí você tem que utilizar, dependendo do paciente, de 4, 5, 6 rolos de gesso, e aí as numerações também de acordo com o tamanho. Então, por exemplo, os gessos têm de 2 a 10 centímetros, e a gente aqui, ó, de 2 a 5, a numeração, né? E aí tem de acordo com a utilização. Você vai fazer num pélvico, provavelmente é mais fácil você utilizar o número 4, o número 5, né? Que rende um pouquinho mais e é o tempo suficiente. Você abriu a embalagem, que ele vem em rolinho assim, molha, né? Numa água morna, ou mesmo em temperatura ambiente, já começa a passar por esses processos químicos aí de polimerização, e você tem que ir fazendo, né, movimento circulatório aí, circunferência, para ficar adequado aí, ó, a confecção da bandagem rígida. Esse aqui da direita é uma tala, né, que ela também é uma tala sintética, que é de fibra de vidro. Uma nova, é um conceito mais atual, na verdade, faz tempo que é utilizada no exterior, mas no Brasil é relativamente recente. E ela vem em uma caixa assim, ó, linear, né? Então, você vai utilizando a quantidade, por exemplo, vou utilizar, sei lá, 50 centímetros. Você abre essa embalagem, tira a quantidade necessária, 50 centímetros, ela vem linear, e aí você umedece, borrifa a água, né? Não precisa necessariamente encharcar como rolinho de jaqueste do gesso, e ele deixa ele polimerizar, e com o tempo ele vai endurecendo, né, de acordo no modo que você precisa adaptar. É interessante porque para uma tala você consegue malhar, pela maleabilidade, consegue aplicar onde você, conforme a necessidade, né? Então é bem interessante a aplicabilidade. Só que aí, veja, ela um pouquinho menos resistente, eu diria, também porque é uma, né? Aqui são, vamos dizer, 4, 5 rolinhos de gesso juntos, mas então aqui a gente tem ela tem essa tendência de ceder um pouquinho mais a resistência, por conta disso é mais sensível, né? E aí a gente emprega de acordo com as necessidades. É bem interessante, por exemplo, em deformidades angulares, como nesse caso desse mini pônei, a gente faz aqui a abertura, utilizou-se aproximadamente 50 centímetros dessa tala, essa fibra na verdade, é uma fibra de vidro, né, a constituição, e aí umedece, molda de acordo com a conformação que é o esperado, né, e após a gente utilizou uma liga elástica, uma V-trap, né, para ficar nessa posição, porque esse potrinho aqui tem uma falha na ossificação de ossos cuboides, então ele tem uma deformidade angular bem acentuada, severa, assim, né, um carpo valgus bilateral acentuadíssimo, né. Então, a gente faz essa moldagem, a tala, de maneira a reduzir, né, esse grau de deformidade e auxiliar na recuperação do paciente. Aqui, a utilização de gesso em paciente com caso de fratura, né, de fraturas cominutivas na verdade, com um grau de infecção em metacarpo, né, metacarpo principal direito aí. Então, foi utilizado uma calha, né, calha com gesso rígido, gesso Giacash, que eu mostrei para vocês, aquele de rolo, né,
e a gente tinha um manejo com essa paciente de 2, a cada dia sim, dia não, trocando a calha, né? Então, eu fazia aí a remoção, retira esses esparadrapos que estão promovendo a tensão para essa calha acoplar, né? Como vocês viram na imagem aqui, ó, a gente utiliza isso aqui como calha, né? Então, vamos supor que aquela paciente está utilizando essa calha de membro torácico aqui, né? Acopla o membro torácico de acordo com a necessidade após o devido acolchoamento com algodão, né, e tudo mais, que falei para vocês lá, as camadas primárias e secundárias da confecção da bandagem, e depois, para fazer a tensão, para que essa calha fique acoplada, né, que fique com cooptação das bordas, a gente faz a tensão com liga, com esparadrapo, né? Pode-se utilizar silver tape, pode-se utilizar faixas de poliéster que tenham velcro para melhorar a captação, o que for, né? Tem que fazer bastante tensão. Então, nesse caso dessa paciente, a gente fazia esse manejo dia sim, dia não, né? E aí utilizava muito material, né? Como vocês podem ver, era bastante acolchoado, né? Bastante esparadrapo. E aí, para proteção aí na porção distal do gesso, né? Como a gente não conseguia levantar sempre o membro dela, o que a gente colocava aqui embaixo era câmara de pneu, né, para facilitar aí, para não rasgar o gesso, para não comprometer a qualidade do gesso, né, então ficava aí em contato com o solo. Mas existem várias possibilidades de tala, e eu mostrei para vocês a tala sintética, que é de fibra de vidro, mas tem aí várias, né, que a gente pode utilizar na rotina e é mais aplicável quando atendimento, por exemplo, a campo, as madeiras, né, em determinadas situações de emergência, né, a gente só precisa saber como aplicar, né, que acho que esse é o grande desafio aí, aplicar de maneira correta para o encaminhamento desse paciente, então, né, que é uma questão muito, muito importante. Mostrando os diferentes tamanhos, né, das talas de madeira. E ainda como tala, a gente pode utilizar aí o PVC, né, que é um cano, e tem a milimetragem distinta, as cores também, pode ser branco, pode ser esse marrom, né, que é de policloreto de vinila. Ele é constituído, assim, basicamente por cloro e também um pouco de um composto que é designado do petróleo, e por isso ele tem uma característica inflamável. Aí, assim, a gente normalmente molda, porque ele vem vem com uma circunferência, e ele vem com uma circunferência, então a gente precisa que ele fique uma tala, certo? Então a gente pode fazer a incisão, um corte sagital nesse cano, e aí acoplar de acordo com a necessidade para a tala onde for ajustável, seja no aspecto palmar, né, ou caudal do membro, ou lateral, né? Normalmente utilizado palmar ou dorsal, enfim, de acordo com a necessidade. E pode ser moldável com utilização de aumento de temperatura, né? Fogo. Eu boto fogo no PVC, com muita tensão, claro, mas você consegue moldá-lo de maneira que adeque para o caso do paciente, né? Então, madeira que aí é um pouco mais simples, a gente consegue uma madeira que, que não tenha não tenha chance de daqui a pouco quebrar, né? Formar pontas que pode ser perigoso, né? Ou ainda com utilização de ferro. Aí, esse aqui é uma muleta de Thomas adaptada, né? A gente utilizou para fazer a estabilização no caso de uma fratura também de terceiro metacarpiano principal, né? E o intuito dessas bandagens desses adjuvantes é realmente promover a estabilização nos quadros de fratura de esqueleto apendicular. Então, aqui, ó, mostrando para vocês a aplicação da muleta de Thomas adaptada, né? Então, no caso de uma fratura de terceiro metatarsiano, né? Então, tá promovendo o sentido da muleta tá respeitando a condição da fratura, né? Aqui em terceiro metacarpiano, tá isolando uma articulação proximal e uma distal. E esse é o princípio da estabilização de fraturas, na verdade. A gente tem que respeitar essa condição, sempre quando fraturar tem vários níveis de fratura, e a gente tem que respeitar uma imobilização proximal, articulação, né? Uma articulação proximal e uma distal ao foco de fratura, certo? Para que seja efetiva a estabilização.
Aqui também, mostrando então um outro paciente que apresentava uma fratura de epífise distal de tíbia esquerda, né? Então, fazendo essa tala, convicção dessa tala de madeira, né? Linear, mas enfim, que ela está promovendo a função justamente de, respeitando essa função, né? De estabilizar uma articulação distal ao foco de fratura, que se situa nessa porção, né? Por aqui. Então, uma articulação distal e uma proximal, né, lateral aí ao foco de fratura. A utilização de a tala, o splint Kinsey, né, que é confeccionado de alumínio, é empregado principalmente em casos de ruptura de aparelho suspensor, né, em casos tanto torácicos quanto pélvicos, e há uma diferença na conformação dessa tala, né, desse Kinsey, desse splint Kinsey. Pode ser empregado também nos casos de ruptura aí de tecidos flexores, né, tendões flexores aí no aspecto plantar ou palmar dos membros, né, e aí visa justamente esse acoplamento dorsal, né, de alumínio dorsal e apoio em pinça, né, do animal, um suporte para estabilização também da condição. Em casos de fratura de sesamoide, também tem algumas conformações de fraturas que podem ser empregadas esse tipo de bandagem. Essa tala, né? Acoplada a uma bandagem. E aí, mostrando para vocês, né? Um modelo cedido aí, autorizado pelo meu amigo Lorenzo, né? Que muito talentoso, ele refez aí a ilustração que foi aplicada no Equine Fracture Repair do professor Nixon, e atualizando aí um pouquinho mais o desenho por 100%, né? Tá muito bonito, então agradeço aí o empréstimo também da ilustração, para mostrar para vocês, porque ficou muito bom e ilustrativo, e realmente é prático, né? Aplicável, como é que a gente mais ou menos se baseia na hora da interpretação em casos de emergências, em caso de mobilização de fraturas, principalmente um manejo temporário para estabilização do paciente e encaminhamento, né, para hospital, enfim, atendimento prévio. Então, tem os diferentes níveis de fratura, né, então, considerado da porção distal até o boleto nível 1, nível 2 até o carpo, depois nível 3, nível 4, né? E nós temos a colocação, de acordo com onde foi o foco de fratura, a colocação de um foco de estabilização, certo? Após a confecção da bandagem, que é muito importante, e essa foi a nossa conversa de hoje, né? Então, no caso de fraturas que ocorrem em terceira falange até a epífise proximal, epífise distal de terceiro metacarpo, metatarso, mais a nível de boleto, né? Na articulação do boleto, a tala é posicionada dorsalmente para estabilização do paciente, certo? Quando o foco de fratura é em terceiro metatarsiano ou metacarpiano, né, até ali carpo proximal, até proximal de epífise proximal de tarso, de metatarso, terceiro metatarsiano, é colocado após a confecção da bandagem de Robert Jones, que consiste de várias camadas de algodão, seguida de atadura crepe, né, e mais algodão e atadura crepe, contribuindo aí 3 vezes ao diâmetro do membro, é posicionada a tala lateralmente e no aspecto palmar, quando em membros torácicos, certo? E plantar em membros pélvicos, tá bem? Em casos onde o foco de fratura se situa, né, a nível de rádio, na porção de epífise proximal epífise distal de rádio, e húmero, pegando um pouco do húmero aqui também, e na tíbia, no membro pélvico, a gente faz a colocação de uma Robert Jones associada a uma tala lateral estendida, que aí é esse modelo que a gente viu aqui, né, nesse sentido aqui, ó, e mais o Jones, propriamente, né? E aí, quando fraturas mais proximais, enfim, o escápulo aqui
não tem como imobilizar, nem de fêmur proximal também não. Aí, exceto quando, em caso do úmero aqui, no corpo de úmero, pode ser feito uma tala caudal para imobilização do carpo, né? Bom, pessoal, aí é uma foto mostrando a desorganização ao término da minha semana de internação de cirurgia, que é feita de muitas trocas de bandagens aí, com auxílio de pessoas queridíssimas, os estagiários, amigos e colegas aí que fazem parte da rotina, né? Então, muitas bandejas sobre a pia aqui, contendo aí mantas, ligas, Vetrap, que é uma benção poder utilizar o Vetrap, o algodão, né? As ataduras crepe, mostrando aí só para brincar, porque realmente é uma coisa que a gente utiliza com muita frequência na rotina, né? Muito aplicável, certo? E encerro aqui minha apresentação, me coloco à disposição para esclarecimento de dúvidas e discussões a respeito do que a gente apresentou aí para vocês. Espero que eu tenha me feito clara, né? E qualquer coisa, vocês fiquem bem à vontade, pegar meu contato e a gente poder conversar um pouquinho mais, tá bem? Obrigada, pessoal, pela atenção. Muito bem, Milena. Parabéns pela apresentação. Eu acho que agora a gente poderia abrir um tempinho para perguntas, né, Milena? Dúvidas ou perguntas? Então, o pessoal pode ficar à vontade. Ou pelo chat, ou pode abrir o microfone também, né? Claro. Tá conseguindo ver o chat aí, Milena? Sim. Já. Agora eu parei de... Quando eu estou apresentando em tela cheia, acho que eu não estava sendo vista, né? Não, estava sem o seu vídeo. Pois é. Tá. Mas... Não, mas eu acho que depende da configuração, viu? Tem alguns que aparecem e outros não. Tá bem. Tá bom? Mas sem problema. Vamos deixar então aberto ali algumas perguntas, né? Milena, enquanto o pessoal ali já está lendo ali, né? O pessoal está te parabenizando ali pela apresentação e tal. Mas só para a gente conversar um pouquinho aqui, a gente sabe que as bandagens ali é uma rotina muito comum para nós, né? Trabalhamos aí com grandes animais, especificamente com equinos, né? Então, só umas perguntas assim para a gente trabalhar um pouquinho o tema, né? Quando a gente vai fazer a bandagem, o ideal é que a gente comece de baixo para cima ou de cima para baixo, Milena? Pois é, professor, isso é questionável. Na verdade, na literatura tem algumas que mencionam ser melhor a colocação de distal para proximal, certo? Quando a gente enfatiza aí, principalmente boleto, né, seja de torácicos ou de pélvicos. Mas, em situações como quando a gente faz de carpo ou tarso, se você começar de distal para proximal e estiver sozinho fazendo manejo, é difícil você segurar a colocação do algodão e depois começar embaixo, né? Então, às vezes, é de acordo com a aplicação, assim, varia um pouquinho com a prática. Realmente, eu vejo que o ideal seria de distal para proximal em boleto, né? E quando a gente quer, por exemplo, reduzir aumento de volume, edema, né? Para facilitar aí o retorno linfático, aí sim tem uma aplicação que fala realmente de distal para proximal, né? Mas é meio de acordo com a prática, professor. Tipo assim, o senhor sabe de algum trabalho que assim, seja mais inciso nesse quesito, professor? Não, é isso mesmo que você falou. Dependendo da situação, a gente quer melhorar essa drenagem, realmente distal para proximal, se a gente pensando, seria o mais correto, né? Mas eu concordo com você, que dependendo se ela é mais proximal e a gente está sozinho, é um pouco complicado, né? É bem complicado esse aspecto. Por isso que é bom sempre a gente ter alguém ajudando, né? Até para fornecer o material, né? Porque sempre deixar o material todo separado inicialmente, antes de fazer, né? Senão aí começa a fazer a bandagem, tem que pegar alguma coisa, não está ali, aí já começa a complicar, né? Mas é isso aí mesmo, perfeito. Claro, Mineiro, que tem uma variação grande, né? Nessa pergunta que eu vou te dizer assim. Mas via de regra,
qual seria o tempo que a gente poderia manter uma bandagem, né? Claro, isso vai depender da bandagem, vai depender da Isso. localização, vai depender do tipo de lesão, né? Mas vamos dizer assim, Perfeito. via de regra, a gente, claro, quando usa bandagem, o ideal é restringir o exercício, deixar o animal fechado, né? Então, quer dizer, evitar de molhar ao máximo, né? Mas vamos dizer assim, via de regra, quanto a gente deveria trocar uma Robert Jones, vamos dizer, só para a gente ter uma ideia. Perfeito, professor. É uma pergunta que realmente tem as suas diferenças de acordo com cada utilização de bandagem. Vamos lá, uma Robert Jones em casos, por exemplo, de fratura, né? Ou para estabilização em caso de osteossíntese e aí para a confecção. Se feito bandagem rígida por cima da Robert Jones, aí fica aí 15, 30 dias para remoção, né? Total remoção. Conforme maior o exudato de ferida, aí a troca tem que ser mais intensa. Então, tem ferida que a gente maneja aí dia sim, outro a cada 24 horas, né? Por exemplo, feridas de artroscopias, feridas cirúrgicas, em que a gente faz só a bandagem, eu penso, acolchoado, que aí é uma Robert Jones modificada, porque tem menos camadas, pode ser feito a cada 48 horas, por exemplo, né? Isso vai muito, com certeza, com relação à característica da lesão, se há muito exudato, se tem muita secreção, a característica da secreção, né? O odor, aspecto e também o local, porque tarso, por exemplo, é uma bandagem que tem uma tendência a soltar muito mais facilmente, né, estoura, então se começa a se expor, por exemplo, o algodão começa a se desfazer, sair nessas aberturas, você tem que fazer a troca, não dá para deixar o paciente nessa condição. Então, é uma questão assim que é muito variável, é relativo, né, de acordo com cada ferida, cada apresentação. Mas é isso aí, professor. Então, via de regra, é variável, né? Não, mas é isso mesmo que eu queria, né, Milena, que você comentasse assim, em cada situação, mais ou menos quanto tempo a gente teria em média, né, que trocar uma bandagem, né? Caso você tem uma bandagem de gesso, né, uma cirurgia que é uma osteossíntese, então você não precisa trocar todo dia, claro, né? Você aplica o Deixa gesso, mais. né, claro, vai observando se acontece algum imprevisto, né, tudo bem. Mas se não, você pode manter, né? Pelo tempo que você falou mesmo, né? Às vezes 10, 15 dias, né? Tá bom? E Exato. realmente você tem bastante umidade, né? Se molhou, ou se tem bastante secreção, aí reduz bastante o, a vida útil, vamos dizer, da bandagem, né? Mas é isso mesmo, né? Só para a gente dar uma conversadinha e explorar um pouquinho ali. Acho que tem uma Raquel. A Raquel está fazendo uma pergunta ali, Milena. Quer ler? Sim. Então, a Raquel perguntou: quanto ao material aderente, poderia ser utilizado como uma forma de debridagem em alguma ferida que esteja inicial de cicatrização? O material aderente, na verdade, ele não é utilizado em cima diretamente do foco de ferida, né? Porque aí ele acaba sendo uma camada secundária. Ainda exige uma colocação de um material primário, aí, uma gaze, sobre a ferida, sobre o foco de ferida. Né? Normalmente, essa liga aderente, esse adesivo que a gente fala, pode ser colocado em casos como osteossíntese de olecrano, que aí faz a sutura bem proximal, né? E aí fica só os pontinhos de pele, você coloca esse material aderente para proteção mecânica, para evitar que adentre sujidades e assim por diante. Mas como desbridamento, eu acredito que não tenha, eu não conheço, na verdade, né, uma liga aderente que faça esse mecanismo, tá? A gente tem alguns curativos, até comentei com vocês que é a base de cobre, que ele não é aderente, mas ele funciona como uma esponjinha. É uma esponjinha que você coloca sobre a ferida e a intenção é que ela faça realmente um desbridamento químico, uma redução no processo de formação de tecido de granulação exuberante, né? E apresente também características aí antimicrobianas importantes. Então, ele faz a liberação por meio do cobre e processos enzimáticos, metabólicos, essa contenção química de certa forma. Só que sobre esse curativo, ainda assim é colocado então a bandagem, a liga crepe, o algodão ou o vetrap, você entendeu? Então acho que não tem um adesivo que faça o desbridamento. Eu não conheço, professor, o senhor conhece? Não, também não conheço, Milena. Mas esse do cobre aí faz a gente bastante que a gente utiliza aqui nos tecidos de granulação, né?
que a gente colocar o sulfato de cobre especificamente onde a gente quer que tenha a destruição dos fibroblastos, né? E aí a gente depois passa a bandagem compressiva, né? É o que a gente, você deve ter visto aqui, né? Normalmente a gente faz aqui, né? Em algumas situações. A gente pode usar outras substâncias também, né? O próprio corticoide também pode ser utilizado, né? Mas achei interessante que é bem parecido com o que a gente faz aqui manualmente, né? Aí, é claro, se tem muita estimulação, pode deixar ali por 48 horas, se tem menos, aí 24 horas, né? Quanto mais tempo você deixa, pode ser que cause mais... pode causar mais lesão do que você quer, né? Vamos dizer, né? Então tem que ser bem, bem controlado, realmente, né? Muito bem, pessoal. Mais alguma dúvida? Mais uma pergunta? Ninguém tiver dúvida ou perguntas? Então, muito obrigado, então, Milena, pela sua apresentação. Prazer te rever, né? Mesmo que virtualmente, né? Pois é, professor. Obrigada também. Esse modelo remoto, ele favorece de alguma maneira alguns aspectos, né? A gente poder se encontrar mesmo estando longe, sem precisar se deslocar, né? Favorece de alguma maneira, mas claro que a atividade presencial, né? Ela é bem diferente, né? Claro. Mas é um prazer te rever. E parabenizar mais uma vez aí pela sua apresentação, pela sua palestra, e parabenizar também pela sua conquista, né, que foi aí a residência na USP, né? Você está de parabéns e com certeza vai realizar um belo trabalho. Estamos na peleia, professor. Vamos lá. Imagino, quando a gente é aluno, quer ver cólica, né? Daqui a pouco já não, não quer ver mais, não consegue dormir mais ainda. Aqui eu tô, meu Deus, não chega a cólica, pelo amor de Deus. Não, brincadeira. Mas é normal, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Mas faz parte. Eu me coloco à disposição, professor. Muito bom, tá? Voltar a conversar com vocês. É muito gratificante. Eu fico muito feliz aí pelo convite, tá, pessoal? E precisando, estou à disposição. Demora um pouquinho para responder, mas eu respondo. Não, mas a gente sabe, né? A gente podia pedir o pessoal abrir as câmeras ali, né, Mira, para a gente fazer um retrato. E uma salva de palmas virtual aí para você, né? Boa! Quem puder abrir os microfones aí, então. Uma salva de palmas aí para a Milena. E fazer a nossa foto de encerramento ali, né? Avisa, professor, que eu vou arrumar aqui o cabelo. Para vocês sorrirem. Então tá bom. Então vamos lá, então. Preparado aí? Foi. 2, 3 e... Vamos ver como é que ficou. Ficou bom, ficou show. Vou mandar aqui já para Milena. Isso, manda, por favor. Se autorizar, né, Milena? Tá já autorizado, professor. Recebeu aí? Recebi, professor. Obrigada. Então, tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença aí de todos. Até a próxima, então. Grande abraço. Obrigada. Até. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.